Há exatos 55 anos, acontecia uma partida que para muitos ficou conhecida como o Jogo do Século. No dia 30 de março de 1958, o Botafogo, recheado de craques da seleção brasileira, enfrentava o desconhecido Carlos Renault, de Santa Catarina. E o resultado entrou para a história. Somos fortes jogadores do Brusquense Clube amado. Venceremos o combate, sempre azul e encarnado. O tempo passou e ela resistiu. Está aqui hoje para nos ajudar a contar essa história. 55 anos é a idade dessa bola, a bola do jogo do século. Sensacional! O maior espetáculo desportivo de todos os tempos. Até hoje, para quem não sabe, isso é considerado o jogo do século, o maior clássico historicamente de Santa Catarina. Botafogo de Futebol e Regatas, campeão carioca de 1957. Contra Clube Atlético Carlos Renault, campeão catarinense de 1953. Foi um jogo que movimentou todo o estado de Santa Catarina, vieram pessoas de tudo quanto é canto. Tiveram que botar mais de 400 cadeiras aqui, porque não tinha mais lugar e mesmo assim ficou tudo lotado. A vinda do Botafogo com todos os campeões de 57 se constituirá no maior espetáculo esportivo da época. Imagina um Botafogo do Rio de Janeiro, campeão de 57, vir fazer uma partida no interior de Santa Catarina. A primeira excursão do Botafogo a Santa Catarina, aqui em Brusque. Aconteceu de verdade. O impressionante placar está registrado na bola. Carlos Renault 5, Botafogo 5. 30 de março de 1958. Vamos devagarinho, né? Abre as pernas. Não, aí vai muito longe. As duas figuraças aí estavam em campo naquele dia. Teixeirinha e Julinho, quase 90 anos de idade, amigos de longa data, de ataque do mesmo time. Já usavam bigode na época, Julinho, Teixeirinha. O reencontro com a bola que eles não tocavam havia mais de meio século. Um empresário guardou a bola. Aí ele namorava com a filha do empresário, aí ficou dono das empresas e herdou a bola. Herdei a filha e a bola. Eu não sabia da história da bola. No Natal, a minha sogra disse, eu tenho um presente. Você gosta de futebol? Meus filhos não gostam. Eu tenho um presente para ti. Aí veio com a bola, me deu de presente de Natal e contou a história. A história se passou no estádio Augusto Bauer, a casa do Carlos Renault. Time bicampeão catarinense, 1950 e 1953, o Carlos Renault apostava em 3 craques da época. O centroavante Julinho, o ponta-direita Teixeirinha, para muitos, o melhor jogador de todos os tempos do futebol catarinense, e o meia Petruski. O Botafogo tinha um timaço. Era um plantel fabuloso, né? E um jogo bonito, né? Um jogo bonito. Entre tantos craques, Milton Santos, Didi, Garrincha, Quarentinha e o goleiro Adalberto, que não se lembra desse jogo, muito menos de ter tomado 5 gols. Meu filho, eu sei que do que eu ganhei, o que eu perdi, já perdi. Eu quero saber o que eu ganhei. Aliás, o amigo Ronald também não se lembra. Ronald era zagueiro, tinha 20 anos e ficou no banco nesse jogo. Carlos Renault é desconhecido, mas eu não faço relação entre o nome e o jogo. Pro Botafogo seria só mais um amistoso entre tantos que o time fazia pelo Brasil. Mas a gente não pode esquecer de um jogo desse. Nem do placar. Acredite, só no primeiro tempo, 4-1 para o Carlos Renault. Goleada em cima do time que era a base da seleção brasileira da época. O Julinho deixou o dele, só não se recorda como. Na realidade, eu não vou lembrar dele, né? Quando sobrava na área, a gente fazia, né? Quando dava mais chance. Teixeirinha também, de cabeça. Cabeça super protegida por um gorro. Tô ia enfiar a testa nessa bola. É que as bolas eram de nós.
E a gente tinha que caprichar, porque cada cabeçada... Aqui eu fiz um gol, meu Deus, doeu paca. Quando eles tomaram o quarto gol, foi um desespero do time deles. Quando tomaram o quinto, também. 5-1 aos 2 minutos do segundo tempo. Foi muito para Valdir Apel, goleiro do Vasco nos anos 60 e 70. Na época, um menino de 12 anos, torcedor fanático do Botafogo em 58. Estava ali assistindo o jogo. Quando o Carlos Renaud fez 5-1, estádio lotado, eu saí do estádio chorando em direção à minha casa, que fica próxima aqui do estádio, uns 500 metros, 600 metros. Mas na saída eu só ouvia gritos de gol, 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 né? E o choro aumentava, porque eu achava que o Carlos Renaud estava fazendo mais gols no Botafogo. Né? Quando eu cheguei à minha casa, meu pai me perguntou: por que você está chorando, meu filho? Pai, nosso Botafogo está perdendo de 5-1. Tava. O Botafogo já empatou, tá 5-5. Eu não sabia se eu chorava mais ainda, porque eu não vi os 4 gols do Botafogo. A reação teria começado após uma bronca do técnico João Saldanha. Você não tem vergonha de estar aí perdendo de 4-1 para um time de fábrica? Eu não era capaz disso, no sentido de motivar, né, o time, né? Mexer com o brilho, o brilho. Jogador. Mas nessa história, outros acontecimentos também foram marcantes. Um deles na noite anterior. Os jogadores se reuniram à noite em volta de um rádio para ouvir a convocação da seleção brasileira de 1958. A Garrincha, Didi e Nilton Santos foram convocados pelo rádio naquela noite ali no hotel. Convocados em Brusque para serem campeões mundiais pela primeira vez com a seleção brasileira na Suécia. E com uma promessa. O mais sensibilizado pela recepção do Carlos Renaud foi o Nilton Santos, que prometeu, se ganhasse a Copa do Mundo, voltaria a Brusque para agradecer pessoalmente. Cumpriu tudo registrado pelo fotógrafo da época. E dito feito. Ele chegou no Rio de Janeiro, pegou a esposa, pegou o avião e voltou-se aqui a Brusque. Ficou 4 dias aqui. Carlos Renaud e Botafogo, 1958. Como dizem por essas bandas, a maior peleja de todos os tempos. Com uma bola surrada como testemunha. Vou dar um beijinho no Teixeirinha aqui, peraí. Aqui tem a Teixeirinha, tá aqui. Que história bonita e inesquecível, hein?